Olá, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso estudo de óptica geométrica, que é um capítulo extenso, né? Então a gente precisa avançar um pouquinho mais. Vamos lá. Hoje eu irei falar sobre a refração da luz, que é um fenômeno muito conhecido desde o nono ano, né? Quando vocês tiveram contato com uma física pela primeira vez. Então a ideia aqui é o seguinte, ó. Você tem um raio de luz nessa parte superior, que ao incidir em uma superfície plana, no caso aqui eu tenho uma superfície plana, ela vai sofrer um desvio lateral. Ela não vai seguir mais em linha reta, porque a luz ela viaja em linha reta. Ela viaja em linha reta. Só que ao encontrar um meio, ela sofre um desvio. E esse desvio nós iremos classificar como refração. Certo? Então vamos adiante. Temos aqui uma tabela, que o objetivo dessa tabela é mostrar o comportamento da luz em um determinado meio. Por exemplo, a luz, na água, ela tem um comportamento, na água da piscina, na água do mar, na água do rio, ao atravessar um vidro, em um papel madeira, em um papel transparente, enfim. Através dessa tabela, por exemplo, a luz, quando ela passa pelo álcool etílico, ela terá um índice de refração, que é tipo uma resistência. Aí eu tenho aqui vários índices, certo? Os principais. O mais importante é esse aqui, que no caso a gente estuda o meio atmosférico, que é o ar. Então, como é que calcula esse índice? É você dividir a velocidade da luz, 300 mil quilômetros, pela velocidade de um meio qualquer. Por exemplo, 72 quilômetros por hora equivale a 20 metros por segundo. Enfim, aí você faz um cálculo e terá o comportamento da luz. Mas o que é interessante em nossa aula é a gente entender, né, que a refração ela sofre um desvio, e ao sofrer um desvio, ela vai deixar algumas características. Vamos estudar ela agora. Essa parte superior, certo? Essa parte superior aqui, ó, essa parte superior, ela vai ser chamada de meio 1. E a parte inferior será conhecido como meio 2. Então, na parte superior, que é o meio 1, eu vou ter um ângulo aqui, vou chamar esse ângulo aqui, de I chapéu, que é o ângulo de incidência. Os livros costumam chamar esse ângulo de θ1. Fiquem espertos. Ao atravessar a água, ou o vidro, ou qualquer meio, ela vai formar outro ângulo embaixo. Eu chamarei de θ2 ou R, que é a R chapéu. Bom, antes da luz atravessar o meio, eu vou ter um raio de luz. Eu vou ter um raio de luz aqui nessa parte superior, que é chamado de RI, raio de incidência. Ao atravessar, eu vou ter o raio refratado, que vai ser o RR. Pronto.
A parte superior, como eu já falei, é conhecido como meio 1, e a parte inferior, o meio 2, certo? Isso é muito importante no estudo da refração, principalmente na resolução dos exercícios. Por exemplo, eu tenho aqui suponhamos que você tem um vidro, certo? Aí um raio de luz de uma lanterna vem, bateu nesse vidro e formou aqui, nessa parte superior, um ângulo de incidência, que eu vou chamar de θ1. Eu gosto de usar o θ1. Ao atravessar aqui, ó, embaixo, nessa parte inferior aqui, eu vou ter o θ2. Ou seja, eu tenho o N1 e o N2. O comportamento da luz em cima e o comportamento da luz embaixo. E no meio, bem no meio, na região central, eu vou ter uma linha imaginária que nós chamamos de normal. É o nome dessa linha. Então, ó, essa primeira linha vermelha é o raio incidente. Bateu no vidro, a segunda linha vermelha é o raio refratado. Na parte superior, próximo ao raio incidente, entre a linha vermelha e essa linha pontilhada preta, entre a normal e o raio incidente, eu tenho um θ1. E na parte inferior, entre a linha pontilhada e o raio, eu tenho um θ2. Tudo isso aqui está dentro do plano alfa. Tá ok? Daí você forma a lei de Snell. Vamos para o próximo slide. A lei de Snell diz o seguinte, ó, que N1 seno de, poderia ser θ1 igual a N2 seno de θ2, são iguais. Deixa eu explicar melhor no próximo slide. Vamos nós. A luz, ela vem, viaja em um determinado meio na parte superior e forma um ângulo aqui, que eu vou chamar de I, ou θ, vou chamar de θ1, porque eu gosto do θ1. Aí ela bate na água. Quando ela bater na água, ela vai formar um ângulo na parte inferior, que eu vou chamar de θ2. O que significa isso? A parte superior é o meio 1, não esqueça. E a parte inferior é o meio 2. Então, usando a lei de Snell, você tem o seguinte, ó. A lei de Snell-Descartes. É o mesmo filósofo lá. Então, eu tenho N1 vezes o seno de θ1 é igual a N2 pelo seno de θ2. Pronto. Se você quiser, em vez do N1 e N2, você pode colocar assim também. Velocidade 1, seno de θ1 é igual a velocidade 2, seno de θ2. Seno de θ2. Professor, por que o senhor usa o seno? Não usa o cosseno nem a tangente? Pessoal, é porque a luz, ela viaja em linha reta, cateto oposto, igual na matemática. A luz, ela viaja para frente. É por isso que nós trabalhamos o seno. Pronto, essa é a lei de Snell que nós iremos utilizar. Vamos adiante. Aqui também dá para usar a lei de Snell. Se eu quiser usar o que está aqui na questão, como é que fica, professor? Como é que eu trabalho essa questão aqui? Usando a lei de Snell? Bom,
A luz ela viaja para frente, ela atravessa e ela vai embora. Então, velocidade 1, eu vou chamar, em vez de velocidade, eu vou chamar de N1. N1 vezes, olha esse ângulo aí, esse ângulo eu gosto de chamar de θ1, mas eu posso chamar também de seno de chapéu. É igual a quem? Quando a luz entra dentro da água, eu vou ter o quê? Eu terei o N2, que é a velocidade 2. Como ela está dentro da água, eu tenho seno de R chapéu. Pronto. Essa é a lei de Snell aplicada em qualquer exercício que você for resolver. No último slide, novamente, pessoal, não interessa a figura. A luz, ela vem, incidiu na água, sofre um desvio, certo? O que eu queria que vocês guardassem também? Essa parte branca, ela é chamada de meio menos refringente, porque ela tem menos resistência. A água, ela é mais densa, essa água aqui, ó, na cor azul. Então, ela é mais refringente. Aplicando a lei de Snell na questão, segue o mesmo raciocínio. Então, vamos lá. Velocidade 1, eu posso chamar de N1. Seno de I, seno de I. Por que o seno, professor? Porque a luz, ela caminha, ela viaja em linha reta. Aí eu vou ter o quê? Eu terei velocidade 2, seno do R, R chapéu. Essa é a lei de Snell. Continuando. Então, a refração da luz, você tem que ter o seguinte cuidado. É toda vez que a luz vem e sofre um desvio, formando um novo ângulo. Tá bem? Agora, existe uma aplicação prática muito importante, certo? Nesse caso aqui, ele fez vários cálculos. Aqui eu vou dar só a ideia para você entender melhor. Imagine um pescador, certo? Uma pessoa está fora da água e em um rio com água cristalina, ele olha para dentro da água. O peixe, pessoal, está nesse local vermelho que eu estou marcando, no ponto P. O pescador não irá enxergar o peixe no ponto P. Por conta do desvio da luz, vai ocorrer uma refração. Você vai ver o peixe mais perto da água, no ponto P'. Agora, uma coisa interessante. Ele colocou aqui um menino dentro da água, certo? Um mergulhador. O mergulhador, se ele olhar de dentro da piscina para fora da piscina, ele vê um pássaro. Só que o pássaro não está nesse local pela refração da luz, que é a dioptria. Você vai ver o pássaro mais em cima, na parte mais superior. Tá ok? Então, um lápis, você vê o lápis quebrado por conta da refração da luz. Agora, outro ponto interessante é o seguinte, ó, como eu falei, ó, observe a luz branca. Ela vem, bateu na água, não ocorreu refração. Ela apenas teve um desvio, uma reflexão total aqui, ó. Então, aqui não tem nada a ver com o que nós estamos estudando, né? Essa luz branca aqui, que é
reflexão. A luz amarela aconteceu uma reflexão também, ó, porque ela não atravessou o meio, ela continuou no meio 2. Agora, a luz vermelha e a luz preta, ela conseguiu furar o meio 2. Então, ela entrou dentro do meio 1. Então, isso aí é chamado de refração. No dia a dia, nós temos vários exemplos. Por exemplo, o arco-íris, certo? Temos aqui as fases da Lua. Temos, quando você coloca um lápis dentro do copo, ele tem um formato de quebrado. Por quê? Por causa da refração da luz. E um exemplo aqui, uma piscina, né? Essa piscina parece estar bem rasinha, mas na realidade ela é profunda. Ou seja, o solo da piscina parece estar mais em cima, devido à refração. Agora, gente, para a gente fechar a nossa aula, eu queria resolver dois exercícios muito importantes para fixar mesmo o conteúdo. Então, coloca na mente o que é refração. Refração é toda vez que a luz vem e atravessa um meio, certo? Por exemplo, nesse exercício aqui, eu tenho duas questões de refração, certo? Vamos aqui. Ele diz assim: quando você se aproxima de um aquário, tem a impressão de que os peixes estão perto do vidro, quando na realidade estão mais afastados. Esse fenômeno é devido a qual tipo? Ou seja, se você vê o peixe mais próximo, ele é conhecido como dilação. A opção correta é B de dado. Não esqueça do exemplo que eu falei na aula, ó. Desse slide aqui, ó. Observe uma pessoa, certo? Ela olha para um aquário. O peixinho é esse objeto aqui no fundo, mas você tem a impressão que você vai ver ele mais em cima, devido à dioptria, que é a refração da luz. Tá certo? Voltando ao nosso conteúdo. Agora, pessoal, eu tenho um exercício que eu sempre coloco nas minhas avaliações. Geralmente como questão e desafio, certo? A questão mais difícil da prova, se cair, vai ser essa. Ele diz o seguinte, que você tem aqui um raio de luz, R1, um ângulo alfa. Ao bater em uma superfície, vai sofrer um desvio e formar um ângulo beta. Então, ele quer a relação do meio, ele quer o quê? Ele quer a relação do meio 1 com o meio 2. Vamos lá, vamos usar a lei de Snell aqui, ó. Então, o que nós estudamos? O que diz a lei de Snell, né? A lei de Snell diz o seguinte. Eu tenho, lei de Snell. Lei de Snell vai ser calculado da seguinte maneira. Velocidade 1. No caso aqui eu tenho raio 1, né? Vamos chamar de, sei lá, vamos chamar de R1. Então vai ser raio 1, velocidade 1 vezes. A luz ela viaja para frente, professor. Por isso que eu chamo de seno.
seno de alfa. Agora você tem aqui, ele esqueceu de colocar na questão, você tem aqui o raio 2. Então você vai ter a velocidade 2, ou N2, né? Que é o R2 aqui, ó. Vezes o seno de beta. Bom, vamos para a questão. Vamos ver o que ele dá na questão, né? Ele não dá nem o R1 nem o R2, mas em compensação ele me dá o valor do seno de cada um. Então vamos nessa. Resolvendo a questão. Então você vai ter R1 vezes, quanto é o seno do ângulo aqui? Raiz de 3 sobre 2 é igual. O R2 ele não dá. O R2 vezes o seno do ângulo 2, que ele diz que é 1/2. É 1/2, né? Bom, utilizando a ideia lá da matemática, eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, eu vou ter aqui, eu terei a raiz de 3, R1, é igual ao R2. Mas e aí, o que ele pede na questão? Ele pede a relação do meio 1 com o meio 2, né? O que ele está pedindo aqui, ó? Ele está pedindo a relação do meio 1 para o meio 2. Ou seja, ele quer R1 sobre R2. É só matemática agora. Então você pega e divide, ó, o R1 continua aqui, vai ser igual. Esse R2 que está desse lado, você passa dividindo. Igual a 1 sobre esse raiz de 3, ele desce. Se você racionalizar em cima e embaixo, você vai ter que a relação de R1 com R2 vai ser igual a 1 vezes raiz de 3 da raiz de 3. 3 vezes 3 dá 9. Raiz quadrada de 9 dá 3. Ou seja, a relação de R1 com R2 vai ser raiz de 3 sobre 3. Aí você vai lá e marca o item A. É isso aí, pessoal. Refração da luz é quando ela sofre um desvio lateral. Tá certo? Até a próxima aula e bons estudos.